Pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade àquelas séries, né, que eu comentei com vocês, de vídeos, para a gente retomar essa interação aí, agora voltado para o curso do Robson, né, para o Master de Apometria. Em conjunto, nós assistimos e comentamos ali até o módulo 5. De março para cá, depois do isolamento, ele liberou os 3 últimos módulos, né? Então eu vou fazer vídeos curtos, né, bem menores do que o que eles divulgam, principalmente os vídeos com o Leonardo, com um resumo, né, dos conceitos e com pesquisas complementares. Esse primeiro caso que eu vou trazer para vocês aqui hoje, que é as 3 primeiras aulas do módulo 6, requer um estudo complementar que eu fiz, né, ainda estou fazendo, porque o Leonardo dá as bibliografias, né, com as fontes das informações. Então eu mergulhei nessas fontes e coletei algumas informações complementares. O tema é o dos elementais artificiais, elementais naturais, vento solar, e o que tem a ver com esse tema nas reuniões mediúnicas e na espiritualidade. Por que eu decidi mergulhar um pouco mais? Porque em uma das reuniões, alguém, não sei se foi a Rosana, identificou que havia o interesse e a presença dos elementais, né, interessados no nosso trabalho. Então eu fiquei curioso, comprei aquele livro que a avó disse que não tinha nada a ver, e realmente, pesquisando, ele é um livro bem raso e não é a melhor referência, ele não serve como referência, né, para o que a gente quer fazer. Então eu aproveitei o ensejo e o tema estava muito recente, né? Então, como o curso já entrou no módulo 6 nesse tema, eu fiz uma pesquisa complementar, então eu tenho já isso resumido. Eu devo dividir em 4 vídeos o mais sucintos possível, tá? Então vamos começar com os elementais artificiais, que é um tema com menos massa de informação, né, na pesquisa. Esse é o mapinha, tá? As referências que o Leonardo dá, além da matéria, né, livro do Robson, o próprio curso, né, as informações que ele passa nos vídeos, livro Consciência do Robson e o Espírito Matéria do Lacerda, tá? Então vamos lá, elementais artificiais. O que o Além da Matéria, livro do Robson, nos traz de informação? Os elementais artificiais, eles nascem da nossa matéria mental, né, que expelida da nossa mente, interage com o meio ou atmosfera psíquica que nós temos no nosso entorno, atraindo para si elementos imponderáveis. Essa descrição do atraindo para si, eu vejo muito relacionado ao magnetismo, tá? O fluido vital, que também sofre, né, os nossos pensamentos sofrem interferência desse magnetismo, por isso que ele atrai ou repele de acordo com a vibração que você emite. Ele diz que a mente humana cria formas mais ou menos permanentes de acordo com o conteúdo emocional e volitivo. Volitivo porque provém da nossa vontade, tem a ver com a razão. O Robson deixa claro que o pensamento ele é formado de conteúdo emocional e racional. Esses 2 elementos é o que formam o nosso pensamento, tá? Essas criações manifestam-se como vibrações radiantes, semelhantes a relâmpagos fugazes. Depende, né? Na descrição mais detalhada a gente vai ver que pode ser assim ou não. Alguns elementais naturais também assemelham-se a essas características, mas a gente vai ver isso mais na frente. Como que acontece? Após se envolverem na matéria mental mais densa,
e depois nos fluidos do mundo astral, o elemental artificial passa a ter uma vida aparente, não própria, pois é mantido por pensamentos e emoções externas a ele. Tais formas primitivas poderão, com o tempo, ser atraídas ou enviadas por uma mente experiente em direção a determinado alvo ou objetivo. Então, assim, veja, tudo na vida é hábito, né? Então, o que dá para entender aqui desse início? Tudo que a gente alimenta forma uma imagem. Tudo que a gente alimenta mentalmente forma uma imagem que é um espelho dessa vibração. Dependendo da carga emocional, de força de vontade que a gente coloca, essa forma de pensamento, com o passar do tempo, ela cria uma identidade, né? Lógico, ela é temporária, essa identidade, porque ela está sendo alimentada por nós. No momento que a gente tem um clique e para de alimentar isso, ela deixa de existir. Mas, né, a gente tem vários relatos aí de gente que alimenta formas de pensamento e traz muito problema para a vida por décadas, né? Depois que morre, né? A gente tem aí os casos de obsessão que levam, né, que duram séculos. Então, as formas de pensamento que são a base do elemental artificial é o que dá a tônica para a coisa, tá? Essa informação aqui que pode, com o tempo podem ser atraídas ou enviadas por uma mente experiente em direção a determinado alvo objetivo é simbólico, né, no trabalho que a gente faz. Se o alvo estiver em sintonia devido a pensamentos ou emoções do mesmo teor que mantém o elemental, absorverá seu conteúdo. Então, ou seja, nós não só temos o poder de formar esses elementais, mas de fazer com que eles tragam influência para outras pessoas. Bem sério. Podem ser constituídos tanto de matéria mental quanto de matéria astral mais densa. Aqui no caso da absorção de conteúdo do elemental artificial, aumenta-se a cota de energia de caráter nocivo ou positivo, conforme o conteúdo armazenado na própria substância do ser mental. Aqui nesse detalhe do caráter nocivo ou positivo, é muito importante esse positivo estar aqui, porque os problemas acontecem, né? A gente identifica isso muito no trabalho das reuniões mediúnicas, na literatura espírita, no caso deles serem nocivos, né? Negativos. Mas existe o positivo também. Há relatos em livros, o André Luiz fala disso, de entidades superiores se utilizarem de formas de pensamento positivas para interceder, para influenciar positivamente algum tipo de situação. Tá? Então funciona para os dois lados. Elementais artificiais, portadores de certa cota de magnetismo, podem ser percebidos pelos homens de várias formas, dependendo da maneira como interagem no organismo humano e da sua ação daninha ou benéfica. Ou seja, magnetismo aqui, ó. Dependendo da cota de emoção e de força de vontade que a gente coloca, esse elemental artificial carrega-se do nosso magnetismo pessoal. E isso é percebido de várias formas, né? Qualquer efeito magnético ele pode ser percebido de acordo com o seu efeito. Quando é uma criação de qualidade positiva, como nas reuniões de cura e radiações, olha o detalhe do positivo aqui que eu comentei, a pessoa-alvo aumentará sua vibração mental ou emotiva, suavizando-se ou fortalecendo-se também de acordo com o conteúdo da criação elemental com que se estabelece sintonia. Reuniões de doação de energia, de cura, geram formas de pensamento, né? A questão que se coloca aqui, que seria importante da gente refletir, é que tipo de criação mental nós estamos
fazendo, né? Trazendo para a nossa vida, que tipo de influência que a gente traz para o nosso dia a dia e que tipo de criação mental resulta disso. Principalmente para quem se propõe a fazer um trabalho de ajuda, né? Vamos lá. Quando é constituído de matéria negativa, astral, etérica, ele é inalado, ou etérica, né, inalado durante a respiração, atinge o sistema vital humano, absorve a vitalidade, produzindo a sensação de perda de energia, tontura e mal-estar. Quantas vezes a gente passa por isso? A gente está bem, de repente acontece uma desvitalização nossa. Há várias maneiras de baixar a vibração, né, através do pensamento. Então a gente tem que estar vigilante. O orar e vigiar de Jesus, né, eterno. Quando o elemental artificial é elaborado a partir de matéria puramente mental, ele é absorvido. O que acontece com ele, né? Ele é absorvido pelas células sutis do sistema nervoso, interfere nas atividades cerebrais, olha que importante isso aqui, provoca desequilíbrios do pensamento, intensificando dificuldades de concentração, favorece estados mórbidos de alteração da consciência, a vontade é enfraquecida, o indivíduo passa a ter dificuldades de encontrar a própria identidade, aparece então a tendência a mimetizar aqueles que estão em maior evidência, aquelas identidades que estão em maior evidência, né? Ele está mimetizando, ele não está encontrando a própria dele, ele está replicando situações às quais ele se identifica naquele momento, mas não é dele. Ocorrem com maior facilidade tendências ao monoideísmo, né, rigidez de ideias, e a criação de clichês mentais de conteúdo emocional forte e estressante. Rigidez. Com grande intensidade ocorrem pensamentos e sonhos ou pesadelos recorrentes. Lógico, a pessoa está desdobrada durante o sono, ela vai viver muito mais intensamente essa realidade mental dela. Acontece irritabilidade, nervosismo, inquietude sem causa aparente ou devido a questões normais do cotidiano, tá? Questões simples. Ocorrem alterações e oscilações no sistema nervoso, com estados alternados entre apatia e euforia. Então vejam, efeitos negativos de um elemental artificial elaborado a partir de matéria mental. Tá? Muito importante isso. Nessa descrição do livro do Robson, a gente vê a origem de muitos transtornos, né? Muitos distúrbios mentais. Então, por isso que a gente estudando, a gente ouve bastante, né? E esse aprendizado dos elementais se comprova de que nem tudo é obsessão. Né? O elemental artificial é como ele não é classificado dessa forma, mas é como se ele fosse uma auto-obsessão. Né? Você está alimentando ali uma forma de pensamento por anos e anos. A gente conhece pessoas assim, com certeza, na nossa família, né? Amigos, que são rígidos, são difíceis de lidar, estão sempre ali meio à parte. Passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, a pessoa tem o mesmo tipo de pensamento, não vê que aquilo está prejudicando ela. E isso a gente via acontecer muito na idade mais avançada. Né? Depois que a pessoa viveu a vida produtiva dela e descobre que ela não percebeu o que é a identidade dela, os gostos reais, né? A pessoa na terceira idade ela tem problemas ali, passa a ter alguns distúrbios. Agora a gente está vendo isso nas gerações mais jovens, porque a crise de identidade ela atinge já o pessoal na fase de adolescência. A gente não via na nossa geração, a gente não via adolescente tomando remédio de tarja preta, hoje a gente vê. Porque a crise de identidade
ela acontece muito mais cedo. Isso tem a ver com outro estudo que eu estou fazendo, que eu vou mandando para vocês, né, aos poucos, sobre a origem desse estudo. Tinha a ver com a criatividade, mas eu estou vendo que ele tem um pezinho ali, acaba tendo um pezinho no espiritual, tudo, né, no energético, no magnético, tudo tem um pezinho lá, que tem a ver com o paradoxo das escolhas, né, o caminhão de opção que essas pessoas têm desde jovens hoje, né, esse mundo totalmente digital. Elas não sabem lidar com isso dificulta a identificação da identidade delas. Nós já tivemos, na nossa geração, dificuldade disso, de encontrar a nossa identidade. Então você vê, a gente está fazendo, eu pelo menos estou falando por mim, né? Não sei vocês, mas eu estou fazendo esse trabalho com 43, ou seja, levei X anos para identificar um caminho ali mais né, vinculado ao que eu acho que venha a ser a minha identidade, né? Agora, e a gente teve o benefício de não ter tantas opções, né? A gente teve um direcionamento mais correto, mais direto, né? Mais direto ao ponto. As gerações mais jovens que nós, elas têm uma dificuldade maior, né? A confusão que vem do volume da informação, do volume de opções, ela cria um distúrbio muito mais cedo. E isso piora o cenário favorável às criações mentais nocivas, na minha opinião. Então, quando a gente estuda PNL, quando a gente estuda sistemas da criatividade, indiretamente a gente está criando algum tipo de direcionamento que pode tirar as pessoas desse tipo de criação mental. Tá? Mas aí já é um parênteses meu, estilo Leonardo Muller. Ok? Quando o elemental penetra o organismo humano através do plexo solar. Olha isso. Interfere nas emoções de uma forma mais intensa e nociva. Quando ele entra pelo plexo solar, olha só o detalhe. O que ele provoca? Estados de angústia sem causas plausíveis, depressão prolongada e persistente, medo indefinido, né, as tais crises do pânico, acredito que tem origem nisso aqui. Sensação forte e recorrente de solidão, com consequente somatização, né, que pode levar a uma depressão, desespero, raiva e ódio que se manifestam sem causa aparente. Olha, esse conjunto de coisas aqui, eu vejo muito isso em redes sociais hoje, na questão política. É uma brigaiada, é um desespero, é um desespero por tentar provar um ponto de vista que a pessoa nem entende, ela nem estudou, nem foi atrás de ver aquilo ali, é só um fla-flu ali. Então, eu acredito que no campo astral, nesse momento, a gente vive uma turbulência muito grande, porque as criações mentais, imagina a massa mental que está sendo criada, né? que tá sendo executada nesse universo aí. Deve ser um negócio maluco. O livramento. O livramento da ação, né? do elemental. A contaminação ocorre de maneira mais fácil devido à sintonia. Porém, o livramento da ação perniciosa é mais complexo. Como os elementais artificiais são alimentados por pensamentos e emoções do seu hospedeiro, há de se compreender o quanto é difícil para os encarnados livrarem-se da influência deles. Aqui é um comentário meu, né? Naturalmente que a terapia espírita oferece recursos valiosos para o tratamento desses casos. Entretanto, só corrigir, desconhece qualquer situação em que o hospedeiro alcance melhora sem esforços e sem reeducação da mente, né? Temos uma só, e das emoções. Então, é o que eu acabei de falar, não se atua sozinho com as técnicas apométricas, com as técnicas do magnetismo. Tem que existir uma reeducação, né? Aquilo que a gente já falou várias vezes. Tem que existir um acompanhamento prévio, tem que existir um acompanhamento depois
do tratamento, né? Diretamente com a pessoa, reeducando ela mentalmente. Isso tem que acontecer, senão não adianta. É alimentado e volta a ser alimentado, às vezes muda-se o assunto, mas volta a ser alimentado e o problema retorna. Por isso que ele está dizendo que a dificuldade aqui é maior, porque o ser humano absorve muito fácil, mas tem dificuldade em mudar, né? Ele muda sem perceber quando ele absorve. Quando é uma mudança que tem que acontecer no nível consciente, aí a dificuldade se apresenta. Aí a gente vai para, né, para finalizar, referências sobre os elementais artificiais diretamente do curso, tá? É bem curtinho esse pedaço, ele complementa o que a gente viu do livro do Robson. Então, onde está em Kardec? Kardec tem uma passagem curta no Livro dos Espíritos, que é o capítulo Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Questões 536 a 540. Então, 5 questões só. Então, a gente tem só dois pontos aqui que o Leonardo coloca, que eu achei importante frisar. Duas coisas. O que é a diferença, né? Porque a gente vê na literatura esses temas um pouco misturados. Então, a gente vê muito falar de forma, pensamento, elementais artificiais e criação mental. Qual é a relação entre esses temas, né? Criação mental é um conceito genérico que abrange tanto formas de pensamento quanto elementais artificiais e desdobramentos desses conceitos. Então, criação mental é o genérico, é o que engloba tudo, tá? Se o elemental é positivo, se é negativo, se a nossa forma de pensamento ainda não chegou no estágio de um elemental, não importa, é tudo criação mental. Qual que é a relação das formas pensamento e dos elementais artificiais? À medida em que pensamos, formamos imagens mentais inertes e sem vida no nosso pensamento corriqueiro ali diário, né? Imagens que refletem o pensamento através de uma característica visual. Quando é gerada com aspecto emocional por um encarnado, pode ganhar componentes vitais e tornar-se um elemental artificial, tá? Aquilo que foi dito antes, né? Quando ela é alimentada com um aspecto emocional e de força de vontade, de maneira repetida, ganha componentes vitais nossos, né? Tornando-se um elemental. Então, elementais artificiais, descrição pura e simples. São formas pensamento que, de tão alimentadas com a razão mais a emoção, que é a base dos pensamentos, ganham força de interferência com uma vida temporária, podendo tornar-se, no sentido negativo, parasitas energéticos, às vezes na forma que lembram insetos e larvas. Tá? Esse é o resumão da coisa. Quando deixa de ser alimentado pela razão e pela emoção, deixa de existir. Essa mudança aqui, né, é como se esses dois balãozinhos aqui, é como se a gente tivesse a situação de um atendimento de coaching, vamos supor, ou de coaching com PNL. O que a gente tem aqui, a alimentação da razão e emoção, formando parasitas energéticos, né, elementais artificiais, é o estado atual de muitas pessoas. Quando a pessoa vem para uma terapia, para um atendimento, para tentar descobrir o que acontece e resolver isso, qual que é o estado? Esse é o estado atual. Qual que é o estado desejado? Deixar de alimentar, né? A passagem desse estado atual para o estado desejado é a dificuldade que o Ângelo Inácio, no livro do Robson, cita, que nós temos como encarnados, né? Você sair da situação de não alimentar mais uma emoção, um pensamento, para substituir algo. Isso é programação neurolinguística, né? Você está reprogramando neurolinguisticamente a pessoa para ter um reflexo energético, né? Sobre elementais artificiais é isso. Não consegui fazer o vídeo mais curto.
o tema é bem rico, mas eu acho que em comparação, né, com o volume de informações que nós temos dos livros e dos vídeos do curso, eu acho que ficou mais sucinto, acho que fica bem claro, né, o que a gente tem que fazer, o que nós como equipe temos que fazer para nos vigiarmos, porque o tempo todo nós somos provocados, né, no sentido de mudar a nossa vibração de pensamento, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e ajuda a gente também a ter consciência do que é o que, né? Nem tudo é obsessão, dependendo do que a pessoa está sentindo, é um elemental artificial, que ela é dela mesmo, ou ela absorveu de outro, porque está em conjunção ali de padrão, né, de pensamento. Então, essa descrição nos ajuda bastante no entendimento da coisa. Beleza? No próximo, eu vou falar sobre os elementais artificiais. Eu acredito que naturais. Eu acredito que eu vou ter que dividir em 2 vídeos os naturais, porque o assunto é mais rico, ele fala sobre os tipos, né? Ele dá um conceito, fala sobre os tipos, e aí depois a gente parte para um outro vídeo para falar sobre a utilização deles. Beleza? Valeu, queridas. Até a próxima.